Senhora Presidente, senhores deputados, eu queria novamente voltar ao repique do que foi a fala do presidente da República na Organização das Nações Unidas, né? Uma vergonha nacional e internacional, um vexame, né? Algo que mancha a imagem do Brasil no exterior, no aspecto político, ideológico, social, diplomático, né? E sem dúvida, né, mostra que é uma nação do porte do nosso país ser representado por uma pessoa tão despreparada, né? Uma pessoa que lhe falta o mínimo de compreensão da situação mundial, do que é reger um país com 200 milhões de habitantes, um país continental, né, com o território que o Brasil tem, a oitava economia do mundo, falando lá coisas absurdas, como ele falou. E ele disse que não foi agressivo, enquanto toda a imprensa internacional e nacional disse que sim, foi pura agressividade. Ele não foi lá para mediar, ele foi lá para garantir o seu eleitorado interno, né, ideológico. E ainda respondeu da seguinte forma: ele não foi às Nações Unidas, olha a linguagem do presidente, para falar abobrinha, passar pano e enxugar gelo. Abobrinha ele falou o tempo todo, né, como citar Cuba e Venezuela, né, citar Fórum de São Paulo, coisa sem interesse nenhum ali nas Nações Unidas, naquele momento. Passar pano para Donald Trump, né, que persegue imigrantes, e puxar o saco do Donald Trump, romper com toda a comunidade internacional e ser submisso à lógica do governo americano, que não tem nada para lhe oferecer do ponto de vista da economia, inclusive porque o país precisa dinamizar com o mundo todo, com os países árabes, com a Europa, com a Ásia, né, com a África, com a América Latina, né? Ele acha que dependerá só dos Estados Unidos e quer nomear o seu filho embaixador dos Estados Unidos. Mais do que isso, ele atacou novamente o cacique Raoni, um homem de quase 90 anos que tem a maior tradição mundial e nacional, uma pessoa reconhecida dos caiapós, que defende as florestas, os rios, as terras indígenas, que esteve aqui na Câmara dos Deputados ontem e respondeu a Bolsonaro com a palavra de paz e preservação das terras indígenas no nosso país. E sabe que o Bolsonaro teve a pachorra de falar? Ele não tem o monopólio dos índios e ele não fala a nossa língua. Mas o índio é exatamente o povo originário. Ele está falando a língua originária dele, dos caiapós, e ele entende sim o português, e ele entende a estupidez do Bolsonaro. Ele sabe o que está em jogo. Esse homem é recebido em qualquer país do mundo pelos parlamentos todos dos Estados Unidos, na Europa, pelos chefes de Estado, como nós presenciamos lá na COP21, que estabeleceu o Acordo de Paris. Ele foi ovacionado nos congressos na Europa, e aqui ele é tratado com bombas de gás, aqui na esplanada dos ministérios, em 2014. Então, não entender, e ele ainda, o Bolsonaro, levou uma indígena fake, que ninguém sabe quem é, que não lidera nada, é uma fantasia do lado dele na Organização das Nações Unidas, quando todos os povos indígenas repudiam a fala de Bolsonaro. Por isso, para terminar, só para concluir, presidente, peço esse minuto e agradeço, ele disse que ele se sentiu desgastado porque ele foi esculachado pela imprensa internacional e nacional, que ele julga que quer derrubá-lo do poder. Veja, a imprensa nacional, a imprensa monopólica nacional, que apoia a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que retira direitos dos trabalhadores, diz que é contra o Bolsonaro. O que não é possível concordar realmente que tem uma estupidez humana, uma limitação estratégica
de alguém que não tem condições de exercer o cargo de presidente da República, o mais alto mandatário da nação. Por isso eu quero dizer, viva Raoni e que ele ganhe o Prêmio Nobel da Paz. E, fora Bolsonaro, não tem condições de governar o Brasil.